jovens, buscando o Senhor, chorando nos pés do Senhor. Foi uma bênção. Sexta e sábado, aqui Deus fez presente, como se faz presente agora neste momento. Que a parte de Deus que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Jesus, todos dizem bem forte. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma noite na casa do Pai, para adorar, para aprender a palavra, para colocá-la em prática também. Que Deus possa derramar grandes bênçãos na vida de cada um presente. Que Deus possa se manifestar nesta noite, curando, libertando, restaurando, e que tudo venha ser para a glória do nosso Deus. Amém? Um livro que nós iremos ler nesta noite é o livro do Apocalipse. É um livro fácil de encontrar. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Esse livro foi escrito por João, ouvido pelo Espírito Santo de Deus. João ele foi preso, foi levado para a ilha de Patmos, porque estava pregando o Rei de Deus, porque estava anunciando Jesus Cristo como Salvador. E aí trouxe incoerência na vida daqueles que não aceitavam e prendeu João. Esse João não é o João Batista, não é o João que batiza, não é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, mas é o João evangelista. É o apóstolo João. Ele foi levado para ele para morrer mesmo lá. Mas o Senhor não abandonou os seus. Estava com ele também na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, Deus deu uma revelação para ele, que é o Apocalipse. Assim também como deu a Daniel. E aqui nesse capítulo 20, que nós iremos ler, versículo por versículo, não o capítulo todo, mas até o momento se permitir, para que nós possamos entender e possamos nos despertar a cada dia, a cada momento, na volta de Jesus Cristo, para que não venhamos ser pegos de surpresa, para que não venhamos ser enganados. João, o apóstolo João, escreveu, anunciou tudo aquilo que Deus colocou em seu coração, para que nós ficássemos precavidos, para ficar seguro, firme nos nossos passos. E aqui no versículo 1, do capítulo 20, diz assim: eu vi descer do céu um anjo. Quem viu descer do céu foi João, o evangelista. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto para o povo de Deus. Oremos. Meu grande Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso. Quem será eu? Seria eu, meu Deus, se o Senhor não estiver na minha vida. Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus a orientação do teu Espírito Santo para profetizar a tua palavra, para falar e anunciar a tua palavra, que é vida a essas vidas que estão aqui presentes. E usa, Senhor Deus, como instrumento teu. Eu sei que eu não sei de nada, se o Senhor não colocar em meu coração as tuas palavras. Isso eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo me usa, me utilize mais uma noite, para que assim venha trazer a tua palavra, a tua glória, no teu santo nome. Que diminua eu, meu Pai, que cresça o Senhor a cada dia e a cada momento, neste lugar, nesta casa de oração. Obrigado, meu Deus, e é no nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos, e a igreja confirmando isso. Amém. Se nós olhamos o versículo 1, João diz que viu um anjo descer do céu, e ele tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão, uma grande prisão na sua mão, uma grande corrente nas suas mãos. E ele prendeu o dragão que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. A palavra Satanás no grego quer dizer adversário, e diabo quer dizer espírito maligno mesmo, que foi expulso do céu e amarrou por 1000 anos. Então dá baixa na ação demoníaca, nesse período que será a grande tribulação. Nós sabemos que vão ser 7 anos dessa grande tribulação. Vão ser 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio tranquilos, sem nenhum problema, e vai ser 3 anos e meio também de perseguição sobre a igreja, perseguição sobre o povo de Deus, querendo que o adore, querendo que o use, e assim virá sinais, mais sinais. Alguns dizem que esses tipos que estão sendo implantados nas mãos de um selo da besta,
Eu tenho as minhas dúvidas, porque a palavra de Deus diz que é o nome de um homem, que é 666, que é o nome de um homem, que vai ser colocado na mão e na testa. Eu tenho as minhas dúvidas, não posso afirmar esse aqui que seja o selo, que seja a marca da besta, não tenho prova, relatos bíblicos para afirmar isso, mas sabemos que vai ter um selo, uma marca da besta, e só vai comprar, vender quem tiver esse selo. E esse homem que vai ser levantado, esse anticristo, que ele virá, ele terá um domínio mundial, e todos obedecerão, e ele vai chegar a um ponto de que ele querer ser adorado, e aí vai haver grandes perseguições, porque a igreja não vai aceitar adorar a este homem. Isso está prestes a acontecer se nós começarmos a analisar que no final dos tempos haverá uma só identificação, uma só identidade, haverá uma só religião, e haverá um só governo. E o caminho se processa para isso. Estamos vivendo já nos últimos tempos. Mas aqui, esse texto do capítulo 20, ele está sendo falado para aqueles que ficaram, para aqueles que não foram arrebatados, para aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, que ouviram a palavra de Deus, mas não levaram tão sério essa palavra e ficaram no arrebatamento. E ele vai reinar por esse período, mas Cristo virá. E aqui, como diz, que João vê um anjo e veio prender o diabo, Satanás, com a grande cadeia, e prende a Satanás por durante 1000 anos, e ali ele encerra sobre ele um selo, para que não engane mais as nações, porque essa é a função do nosso inimigo. O diabo é enganar, é iludir, para que nós venhamos desacreditar na palavra de Deus, para que venhamos desacreditar na vontade do Senhor em nossas vidas, e para que nós possamos implantar o governo mundial, o governo do mundo em nossos corações, para que assim venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Essa é a função dele. E como diz o versículo 3, ele veio enganar as nações, e até que os 1000 anos se acabem. Agora existe uma certa palavra aqui, que Deus fala, aqui, certa frase, melhor dizendo, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Talvez tenham pensar assim: seria uma incoerência de Deus? Deus prendeu Satanás por 1000 anos, e quando ele estiver preso, tudo vai ser bom, porque não vai haver mal, não vai haver mentiras, não vai haver engano, vai ser o governo de Jesus, espiritualmente falando, 1000 anos. Mas ele diz aqui no versículo 3, que depois de 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco período de tempo. Nós não sabemos qual o tempo que será solto, mas pode ter essa mesma incoerência do Senhor. Por que não deixar ele preso? Deixa ele eternamente preso, para que vai soltar um ser tão perverso, um ser tão mau desse ainda? Mas o que Deus faz é perfeito. Deus sabe o que está fazendo. Tudo que Deus faz é bom, é agradável, é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Então ele vai ser solto por um pouco período. E João ainda diz no versículo 4: e vi tronos, e nesses tronos já assentados sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar. E diz ainda: e vi as almas daqueles que foram decapitados, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqueles que foram mortos, aqueles que não se entregaram, não se acovardaram e foram perseguidos e até mortos pela palavra de Deus. Aqui João diz que vê também esses que foram condenados, e as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, que não adoraram a besta nem a sua imagem. Eles resistiram, porque eles conheciam a palavra de Deus. Ele sabia que só o Senhor é Deus, somente Ele merece adoração, somente Ele merece louvor, e Ele não deram brecha, para dizer assim, a outro ser para ser adorado. E por isso foram perseguidos, foram mortos, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. E diz o versículo que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que foram resistentes, esses que colocaram o pé no chão e disseram assim: não, eu não saio da presença do Senhor Jesus, eu não deixo de fazer a vontade do Senhor Jesus. Posso chover até canivete, mas eu sei que nenhum canivete vai nos atingir, porque o Senhor está conosco. E naquele tempo, nesse período da perseguição, nesse período da grande tribulação, muitos irão se acovardar,
muitos irão ceder à besta, muitos irão ceder ao anticristo, para que não sejam mortos. Aí eu pergunto à igreja nos dias atuais: será que nós estamos preparados? Se caso alguém venha ficar, que eu espero que ninguém fique, mas seja arrebatado no primeiro chamado. Mas se alguém queira ficar, ou dependendo da sua displicência, com a sua salvação, e você venha ficar, você está preparado para morrer em nome de Jesus? Você está preparado em dar sua vida, em ser decapitado, se assim for possível, por amor a Jesus? Porque estes aqui foram por recusarem de receberem o sinal na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, não se entregaram, não se acovardaram. Meu amado, não é somente da grande tribulação que nós não devemos nos acovardar, também nesse período que estamos vivendo, não devemos nos acovardar, porque o Senhor é nosso Deus. Talvez você pense assim: tanta desgraça que está acontecendo no mundo, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, onde está Deus para evitar tudo isso? Para ter consciência, primeiro, Deus não tem culpa de nada disso. O culpado somos nós, os seres humanos, por causa da desobediência, por causa do pecado, que entra todas as desgraças, tudo acontece, e nós sabemos que este mundo jaz no maligno. É Ele que está à frente, é Ele que está comandando, mas está tudo no controle de Deus, não sai do controle de Deus, é limitado para Ele, tudo é limitado. Ele não faz nada daquilo que não seja possibilitado a fazer, autorizado por Deus. E aqui, como ele diz aqui no versículo 4, João que viu assentado sobre aqueles tronos, aqueles que tinham o poder de julgar, e as almas que vieram da grande tribulação, que passaram por um momento difícil de sua vida. Hoje nós vivemos bem, podemos dizer assim. Não está havendo uma perseguição, não vai haver uma perseguição da igreja. E se você acompanhar os jornais, você vai ver que a cada ano que passa, as coisas ficam mais apertadas para o cristianismo. Já algumas das vezes quiseram implantar que a igreja teria que ser limitada dentro do governo, fazer com que o governo quer que a gente faça, não que a Bíblia fala. Sabemos muitas vezes que querem mudar alguns textos bíblicos, porque não concordam, e diz que a Bíblia, a palavra de Deus, está ultrapassada, que é uma grande mentira, que ela se renova cada manhã, a palavra de Deus. Então nós temos que estar preparados para quando vier os dias maus, nós confiar no Senhor, estar no Senhor. E aqui no versículo 5 diz assim: mas outros mortos não viveram. Quem foi esse que não viveu? Foi aquele que estava escrito no livro da vida, no versículo 5. Outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram, até que os 1000 anos se passassem. E esta é a primeira ressurreição. Agora observe o versículo 6, que bênção é para nós, que bênção é para aquele que tem parte da primeira ressurreição. No versículo 6 é bem claro, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E qual é a segunda morte? A segunda morte é do lago de fogo, porque a primeira morte é esta, a morte física, que vai procurar, vai apodrecer. Essa é a primeira morte. E a segunda morte é a morte espiritual, que vai ser lançada no lago de fogo, vai ser parado por outros bichos, e nos garante que nós não teremos parte dessa segunda morte. A promessa do Senhor é que estaremos com o Senhor. E ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele quantos anos? 1000 anos. Reinarão com ele 1000 anos. Mas quando estivermos com Cristo, quando estivermos lá celestial, vai ser 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, porque a palavra de Deus diz que eternamente estaremos com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estaremos com o Senhor eternamente, adorando, exaltando esse Deus maravilhoso, que foi preparado um lugar para nós, e que está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja não é um prédio, a igreja somos nós somos a igreja. O prédio vai ficar, mas nós como igreja iremos subir ao encontro dos céus com o Senhor Jesus, e
estaremos com Ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa do Senhor, para aqueles que são fiéis, para aquele que não desiste do caminho do Senhor, para aquele que enfrenta dificuldades confiando no Senhor, para aquele que tem esperança no Senhor, e mesmo entristecido, mesmo dolorido, mas confia num Deus vivo, confia naquele que é, que era e que sempre será. Esse Deus que já é nosso meio, está conosco, e Ele é bem claro e diz que a segunda morte não tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós estaremos com o Senhor. Agora imaginem aqueles que não têm direito à vida, que não têm direito à vida na segunda morte, a vida com Cristo. Vão ser lançados no lago de fogo. Será a vida eterna distante de Deus. E o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele enviou o seu Filho, para que nós não fôssemos jogados também, junto com Satanás, com o diabo, com os falsos profetas, nesse lago de fogo. Ele entregou a sua vida, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Ele passou por um momento difícil da sua vida, não desistiu, não olhou para trás. Ele foi chicoteado nas ruas de Jerusalém. Ele foi levado até um madeiro. Foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinho que perfurou o seu crânio. Todo machucado, ensanguentado, e assim um soldado vem com a lança, ainda fura o seu lado esquerdo para atingir o seu coração. E mesmo assim, ensanguentado, ele olha e diz: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Que amor é esse, meu amado? Que amor é esse? Que entrega a sua vida por cada um de nós, para que nós não venhamos descuidar, negligenciar a nossa salvação, para que nós possamos estar na presença do Espírito Santo sempre, sempre, sempre. Ele está vindo, Ele está voltando para nos encontrar, para estar conosco todos os dias. Nós estamos com Ele todos os dias. As dificuldades vão passar aqui, mas se você descer a sepultura sem Cristo, a dificuldade será permanente no lago de fogo. E o versículo 7 diz o seguinte: e acabando-se o 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 1000 anos preso. Passando esses 1000 anos, ele será solto da sua prisão. Aí pensamos mais uma vez: mas por que ele vai ser solto? Será bom que tivesse preso? E o versículo 8 diz: sairá a enganar as nações, porque essa é a função dele, de enganar as nações, de mentir, de jogar a família contra a família, pai contra o filho, filho contra o pai, marido contra a esposa, esposa contra o marido. Essa é a função dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele sairá novamente a enganar as nações que estão sobre esses 4 cantos da terra. Dá até para pensar, meu amado, que Satanás é solto mais uma vez, para saber realmente quem é fiel a Deus, para saber quem é que vai permanecer na presença do Senhor. Porque quando as coisas estão bem, as coisas estão maravilhosas, é bom servir ao Senhor. Quando tudo está bem, tudo em paz em casa, é maravilha. Mas quando começam as provações, quando começam as dificuldades, aí nós às vezes até murmuramos contra Deus, falamos contra Deus. Mas é nesse momento que nós estamos sendo aprovados. Somos provados para ser aprovados, como foi cantado nesta noite. São nesses momentos difíceis que nós devemos recorrer mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor. E eles acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra. Ele diz Gog e Magog. Gog é o nome de um homem, de um rei poderoso. Magog é o nome também de um homem, que é da descendência de Noé. Mas Magog, ele cresceu tanto que formou uma cidade. Magog é uma cidade. E aqui nesse texto, Gog e Magog não representa nenhum nem outro, mas representa multidões. Representa milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E observa que esse texto diz: e saiu Satanás a enganar as nações
que estão sobre 4 cantos da terra. Ele começa a liderar essa multidão. O diabo começa a liderar essa multidão contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Olha o que o texto diz: e saíram a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial do santo da cidade amada, mas desceu o fogo do céu e o devorou. Observe como a multidão é imensa. Ele diz que subiram sobre a largura da terra. Não é a largura de uma rua, não, mas a largura da terra. A multidão imensa é contável. E quem está liderando esse povo? Quem está liderando esse povo? O próprio diabo. Ele está liderando esse povo para se levantar contra o santo do Senhor, contra o povo do Senhor, aqueles que ficaram na grande tribulação, aqueles que não tiveram o privilégio da primeira ressurreição, que ficaram na grande tribulação. Quem são esses? São aqueles que não aceitam Jesus como Salvador, são aqueles que são desviados dos caminhos do Senhor e não se arrependem, são aqueles que não querem saber da palavra do Senhor, são aqueles que estão na igreja, mas estão fora ao mesmo tempo. É como a palavra de Deus diz, que é como um porco que volta ao seu próprio lamaçal, ou como um cão que volta ao seu próprio vômito. É aquele que conhece a Cristo e volta de novo para o mundo, para se esponjar mais uma vez. É aquele que não quer estar purificado, limpo pelo sangue de Cristo, que é a lama do mundo. Esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de carnaval, que já diz o nome carnal, que não é um canto espiritual, mas é carnal. Essa festividade, com certeza, é uma festividade pagã, é uma festividade para outros deuses, não para o nosso Deus, não para o nosso Senhor, mas para outros deuses. E se você analisar o carnaval, essas músicas, ela é contrária a todos os princípios bíblicos. E até alguns anos atrás fizeram Jesus Cristo sendo arrastado pelo meio da rua, uma forma do homem de Jesus sendo arrastado por Satanás, um papódromo, um desfile. Agora fizeram Jesus Cristo sendo preso, sendo colocado na parede, sendo revistado e algemado. Não aprenderam, e com Deus não se brinca. Então esse carnaval é algo demoníaco que vai de encontro aos princípios de Cristo. A gente vê logo nas fantasias, são fantasias demoníacas. Carnaval, uma festa carnal. Esse comando está no diabo. E assim como aqui fala, Gog e Magog, essa multidão que vem como a largura da areia do mar, como a largura da terra, que subirá sobre a largura da terra, e cercará o arraial do santo e a cidade amada, Jerusalém. Mas aqui diz: desceu o fogo do céu e os devorou. Aleluia. Na largura da terra, aqueles que levantaram todo o povo de Deus, e Deus olhou e disse: para, já é o fim. Você passou 1000 anos preso, eu te dei uma oportunidade por alguns períodos. Você sai para enganar novamente as nações, levanta uma multidão para investir contra o povo santo. Basta, e manda fogo do céu, e fogo cai do céu sobre eles, e eles são destruídos, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de batalha. O nosso Deus, Ele não falha, Ele é vitorioso em tudo que vem fazer, e o seu povo também é vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Nós somos mais do que vencedores, porque temos um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que cada um de nós tem em nossas vidas, como o Espírito Santo de Deus. E aquele que se levantar contra o Filho de Deus, e aquele que se levantar contra um servo de Deus, cairá por terra, não ficará de pé. Eu sei que quando fala essa palavra, eu lembro de Paulo, quando já vai para Damasco, prender os cristãos, aquele do caminho, e quando Jesus, à frente dele, como uma luz aparece, e ele escuta uma voz e cai do cavalo, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico imaginando Saulo pensando assim: eu cheguei a esse aí que eu estou perseguindo, eu estou perseguindo lá em Damasco, nem cheguei em Damasco, que voz é essa? Quem é esse que está te falando? Eles são Cristo, é Jesus a quem tu persegues.
Não sabeis que é duro reconstruir contra aguilhões? Não sabeis que é duro na murra e ponta de faca? O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando o homem não tem cura, para Deus tem milagre. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus que queremos servir em todos os momentos de suas vidas, no momento de alegria, no momento de tristeza. É esse Deus que devemos recorrer. É como diz o salmista: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o nosso socorro. É nele que encontramos o abrigo. E ele diz aqui que veio um fogo, desceu do fogo do céu e os devorou e os destruiu. Aqui no versículo 10 é a continuidade do versículo 20 do capítulo 21. No capítulo 21, capítulo 19, versículo 20, melhor dizendo. No capítulo 19, versículo 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem mandou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. E o versículo 10 diz o seguinte, capítulo 20: e o diabo que eu enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Será lançado no lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Você crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Nós cremos na palavra do Senhor. Nós não seremos atormentados para todo sempre, porque o Senhor está conosco. Nós fazemos parte da vida eterna. E depois de tudo isso acontecer, aí virá o juízo, virá o julgamento. Ele, João, que viu um grande tom branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E aí há o julgamento. Aí vai dizer assim: fulano e tal se apresenta, não quer dizer o nome. E ele vai dizer: as tuas obras diante de mim serás condenado ao lago do fogo. E ele vai se lançar no lago do fogo. Deus quer isso? Deus não quer isso. Mas ele, por ser justo, por ser justiça, vai ter que se cumprir assim. Porque a oportunidade é dada, para que nós possamos reavaliar nossas vidas todos os dias. Não pense que a carne, o corpo termina aqui. Não existe vida após a morte, sim. E é na segunda vida, espiritualmente falando, é que iremos dar conta a Deus do que fizemos para Ele na terra. Mas vai chegar um momento que vai dizer assim: fulano e tal, meu mar, entra para o gozo eterno, entra para a casa do Pai Celestial. Eduardo, venha festejar com o Pai. Cada um de nós que estamos aqui será chamado com um novo nome, e só o Senhor vai nos dar, nos conceder com uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca terá um novo nome que nós receberemos, mas só vai receber quem estiver com Ele, e vai mandar entrar no lar celestial. Aleluia. E estaremos com Ele para o tempo de todo tempo, estaremos com Ele eternamente, para a vida eterna com o Senhor, porque Ele é digno, Sua palavra é verdadeira. E para encerrar, meu amado, João ainda diz assim, ele escreve e diz: eu vi um novo céu, aleluia, eu vi uma nova terra, oh aleluia, glória a Deus. Nós iremos ver um novo céu, nós estaremos na nova terra, no lar celestial. E ele diz ainda: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus deu, e Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo,
que o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E estava sentado sobre o trono e disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Nós precisamos a cada dia enfrentar nossas dificuldades com a certeza dos nossos corações que somos mais que vencedores. Mesmo que se sinta fraco, se sinta oprimido, busque ao Senhor, se fortaleça no Senhor. Não permita que as coisas do mundo que arrodeiam a nós venham nos enfraquecer, mas que o Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada momento nos fortaleça, e que tudo venha ser para a honra e glória do nosso Deus. Amém, igreja? Quantos poderiam aplaudir o Senhor Jesus neste momento? Glória a Deus. Fica com o pé agora. Deus possa abençoar cada um de vocês com essa palavra, e que saiam daqui restaurado, crendo que a promessa de Deus para nós é vida e vida em abundância no lar celestial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Para dar continuidade, tem uma breve reflexão. Que lá no versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse, diz: e o diabo que os engana. Então, meus irmãos, o diabo nos engana, e essa é a época que ele mais nos engana. Essa é a época e o momento em que Satanás nos usa. O povo lá fora estão perdidos em glórias, em festas. Já pensou, já imaginou aquela multidão glorificando e exaltando nosso Deus? Ia ser lindo, maravilhoso. E eu peço que os irmãos, por favor, não saiam da presença de Deus, porque o melhor é aqui. O melhor é aqui, não é lá fora. E quando puderem falar do amor de Deus para quem está lá fora, curtindo, festejando o carnaval, falem, meus irmãos, falem e digam: Deus te ama, Deus te ama. E para finalizar, tem uma breve reflexão também, que Deus diz para mim que Ele manda todo dia, toda hora, pessoas para nos trazer para a presença de Deus. E que tem um vídeo no Instagram que eu vi, é uma criança falando que um homem estava no navio e quase se afogando, e ele dizendo: Deus veio me salvar, Deus me salva, Deus me salva. Aí veio o primeiro navio, era o navio que era para salvar ele. Ele disse: não, Deus vai me salvar. Veio o segundo navio: não, Deus vai me salvar. Veio o terceiro navio que Deus mandou para ele salvar, e ele disse mais uma vez: Deus vai me salvar. E ele morreu. E ele foi falar com Deus e disse: Deus, por que o Senhor me salvou? Deus mandou 3 navios. Deus disse para ele: eu te mandei 3 navios e você não aceitou nenhum. Eu queria te salvar, mas você não quis que eu te salvasse. E eu tenho um versículo que foi falado pelo irmão Flávio Alexandre ontem na nossa comunhão com o Flávio, com o Gabriel e com os meninos. E o tema do nosso Aqui para Dentro ontem foi: domine o pecado ou seja dominado. E nisso o irmão Flávio trouxe uma palavra muito forte, e ela fala: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe hoje e sempre.